seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é a realização de uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. E ele está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia. Hoje nós vamos conversar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o assunto de hoje. E o último bloco, o X da questão, em que nós vamos verificar como que o assunto cai exatamente no dia da prova. Se perguntarem para você a diferença entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, 2 bancos públicos, você sabe dizer? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Então vamos para o primeiro bloco do programa de hoje, o tema do dia. E hoje nós vamos conversar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. Você deve lembrar que a administração pública está dividida em 2 grandes blocos. De um lado nós temos a administração pública direta e de outro lado a administração pública indireta. A administração pública direta é formada por órgãos. Órgãos são núcleos de competência sem personalidade jurídica. Então guarde, a administração direta formada por órgãos, que são núcleos de competência sem personalidade jurídica. Exemplos desses órgãos da administração direta nós temos muitos. Os ministérios, as secretarias e as subprefeituras. De outro lado, nós temos na administração pública indireta entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como acontece com autarquias e fundações públicas. Então guarde, administração pública direta, órgãos sem personalidade jurídica, administração pública indireta, entidades com personalidade jurídica própria. Muito bem. O tema de hoje, empresas públicas e sociedades de economia mista, se localiza dentro da administração pública indireta, porque as empresas públicas e sociedades de economia mista são entidades autônomas ligadas à administração descentralizada. Bem, dentro da administração pública indireta, nós temos pessoas jurídicas de 2 tipos. De um lado, as de direito público e de outro lado, as de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público da administração indireta são as autarquias e as fundações. Lembra da musiquinha? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. E de outro lado, nós temos as pessoas da administração indireta de direito privado, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. Então, o melhor jeito de você guardar isso é associando com essa música. Lembra dela? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. Maravilha. Vamos estudar então separadamente, começando pelas empresas públicas. Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Ô Maza, deixa eu ver se eu entendi, Maza. Elas chamam empresas públicas, mas são de direito privado? É isso mesmo. Não caia nessa, que é uma das maiores pegadinhas do dia da prova. Porque elas chamam empresas públicas, tem muita gente que coloca que elas são de direito privado. Porque a pessoa confunde o nome pública com a natureza jurídica. E não é. Elas chamam empresas públicas, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Você não vai errar isso na prova, né?
Segunda característica importante, elas são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa. É isso. Elas não são criadas por lei específica, são criadas por autorização legislativa. Ai, Masa, agora eu me confundi, Masa. Eu acho que eu não sei a diferença entre lei específica e autorização legislativa. Você pode esclarecer, Masa? Claro. Veja, as autarquias são criadas por lei específica. Empresas públicas não, são criadas por autorização legislativa. Qual é a diferença? Na autarquia, a lei específica faz tudo. Ela cria personalidade jurídica, define os órgãos, estabelece as competências, cria os cargos. Nas empresas públicas não é assim. Nas empresas públicas, a lei apenas autoriza a instituição por meio de um decreto. O papel que essa lei das empresas públicas desempenha é um papel muito mais simples. Aliás, essa lei que institui as empresas públicas é uma lei de 2 artigos apenas. O artigo 1º autoriza o executivo a criar a empresa pública por decreto, e o artigo 2º revoga as disposições em contrário. Talvez para você não fique muito clara a diferença entre lei específica e autorização legislativa. Como eu já trabalhei na Câmara Municipal, eu vi essas duas leis, a lei específica da autarquia e a lei que autoriza a criação de uma empresa pública, são leis completamente diferentes. A lei que cria a autarquia é uma lei gigantesca, porque ela estabelece tudo, e a personalidade jurídica nasce com a simples publicação dessa lei. Na empresa pública não é assim. Na empresa pública, a lei autorizadora é publicada, mas a personalidade jurídica ainda não nasceu. Guarde. Sempre que você encontrar alguma entidade criada por autorização legislativa, como acontece com empresas públicas e sociedades de economia mista, isso significa que o processo de criação está dividido em 3 etapas. Na primeira etapa é promulgada uma lei que autoriza a instituição da empresa. Depois, num segundo momento, é expedido um decreto pelo Poder Executivo. E esse decreto regulamenta a lei de instituição, mas ainda não nasceu a personalidade jurídica. E, finalmente, o terceiro e decisivo passo é o registro dos atos constitutivos em cartório. Guarde isso, porque é importante demais. Só com o registro dos atos constitutivos de uma empresa pública em cartório é que nasce a sua personalidade jurídica. Isso é que significa ser criado por autorização legislativa. A personalidade jurídica não nasce com a publicação da lei que autoriza. Não surge com a expedição do decreto que regulamenta a lei, mas apenas com registro em cartório dos atos constitutivos. Então você já sabe bastante coisa. Você já sabe que as empresas públicas são pessoas de direito privado. Você já sabe que elas são criadas por autorização legislativa. E mais, saiba também que empresa pública tem totalidade de capital público. Todo o dinheiro de uma empresa pública é dinheiro estatal. Empresa pública não tem dinheiro privado. Empresa pública nunca negocia ações na bolsa.